Sejam bem-vindos a mais um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as tradições de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia de Fajão de Baixo com a guia Gabriela Teves. Olá, eu sou Gabriela Teves, sou nada e criada aqui em Fajão de Baixo e sou uma guia intérprete regional já desde 1990, que exerce a minha profissão em continuidade. Estamos aqui num sítio privilegiado, com uma vista linda sobre a Fajão de Baixo e por trás de nós temos o torreão, um torreão. Os torreões eram usados numa altura em que nós tivemos um período áureo na produção e exportação de laranjas para toda a Europa, sobretudo para a Inglaterra. Estamos a falar do século XVII e século XVIII. E esses torreões normalmente estavam em sítios altos, que serviam não só para vigiar os trabalhadores nos laranjais, mas sobretudo para avistar ao longe as embarcações para correrem para o porto para venderem toda a produção e ao melhor preço. Também ao nosso redor temos aqui muros de pedra do nosso basalto, do nosso património, e estes laranjais eram bem protegidos dos ventos e também do sal do mar. Fajão de Baixo é uma freguesia de Ponta Delgada. Tem pouco mais de 4 km² de superfície e, segundo os censos de 2011, 5.050 habitantes. Nós estamos em frente à igreja de Nossa Senhora dos Anjos de Fajão de Baixo. Essa igreja, primitivamente, estava colocada mais acima, mais ou menos na mesma direção, junto ao torreão, e ela foi construída em 1532. Entretanto, devido ao seu estado de degradação e também por ser pequenina, por estar longe do povoado, o povo juntou-se e construiu essa igreja. Essa igreja, em 1791, já estava de pé e concluída. Uma igreja bastante bonita, uma fachada tripartida, no seu estilo barroco, com a cantaria, com a nossa pedra de basalto, a nossa emblemática pedra, e o estilo barroco que caracterizou aquela época. Entre 2006 e 2008, ela esteve fechada para reconstrução e reabriu em março de 2008 com um brilho fantástico. A imagem de Nossa Senhora dos Anjos, os tetos pintados, os seus altares, os retábulos, alguns em folha de ouro, são belíssimos. De realçar também os seus púlpitos em cantaria e madeira, que são igualmente de uma grande beleza. Gosto particularmente desta rua e dos seus passeios, os passeios com os ananases feitos em calcário. Como sabem, nós temos 26 calceteiros aqui na ilha que são expert nessa arte de trabalhar a pedra. Em contraste com a nossa pedra negra, fica realmente um efeito belíssimo. É também nesta rua que a minha memória fixou sempre a procissão de Nossa Senhora dos Anjos, que acontece todos os anos a 15 de agosto.
Ainda aqui no centro de Fajão de Baixo, no Largo da Igreja, nós temos integrado neste espaço da Junta de Freguesia, temos o Centro Cultural de Natália Correia. Ele foi inaugurado em 2011 e é de grande importância. Para além de ter um espólio, que foi uma doação da família, também tem uma exposição permanente com muitas das suas obras. Natália Correia nasceu aqui em Fajão de Baixo, em setembro de 1923. Ela saiu daqui dos Açores, porque a mãe era professora primária, foi colocada no continente, mas viveu sempre com os Açores no coração. E então, mais do que merecido, esta homenagem a Natália Correia. Uma vinda a Fajão de Baixo, a não perder, uma visita ao SICA. O SICA é um centro de interpretação da cultura do ananás. Estão abertos todos os dias, exceto domingos e segundas. Ponto de paragem obrigatório. Visitar uma das plantações de ananases. Nós hoje vamos visitar a plantação de ananás de Augusto Arruda. Começa em 1919, ele falece em 1964, mas continua na mesma família e é a senhora Dona Ana Isabel Arruda, uma das suas netas, que continua com o negócio e muito bem. É uma exploração muito bonita, muito visitada. As estufas dos ananases são todas mais ou menos na mesma configuração, são todas em madeira, em vidro, uma inclinação no teto e caidinhas de branco. É único no mundo. O nosso processo é um processo moroso, porque ele vem, o ananás como usos, vem de países quentes, da Argentina, do Brasil, onde cresce ao ar livre, e nós aqui tivemos que recriar no seu interior o clima tropical que não temos. E nada é artificial, não há aquecimento nem nada, não. É o solo e o sol que lhe dá a força e o calor para crescer. Cada planta dá só fruto aqui ao meio. E o sinal de que está prontinho a ser apanhado, ele tomba na planta, já está cansado de estar lá. Ele tomba na planta, os melhores frutos são os que amadurecem na própria planta, que ficam assim com essa tonalidade laranja, mas muitas vezes ele é cortado verde para exportação ou mesmo para quem quiser levar para casa e comer dali a 10, 15 dias, depende também da temperatura interior. Depois de cortarem o ananás, arrancam a planta da terra. Depois os senhores que trabalham aqui no processo, com os pés, aguentam a planta e arrancam essas folhas e conseguem aquilo que nós chamamos uma raiz branca. Essa raiz é colocada no horizontal, no estufim, e transforma-se em rizoma. Ela não será reutilizada, mas este rizoma vai dar 1, 2, 3, 4 brolhos. Conseguem pôr à volta de 600, 610 plantas em cada estufa e durante 7 ou 8 meses praticamente nada acontece. Vão mudando, vão regando com muita frequência, no princípio todos os dias, depois 2 vezes por semana e após 7 ou 8 meses aí fazem uma operação que é extremamente importante para o ananás, que é o fumo. Fecham as portas, põem-lhe lume e muitas vezes põem um cadeado para não termos tentação de abrir e durante 9 dias, 9 noites, aquele fumo serve para acelerar a autopolinização, serve para matar de uma maneira natural os insetos, os caracóis, etc. E também, o que é que acontece? A planta reage. A reação da planta é dar uma flor. A flor é aqui ao centro, é o que nós chamamos de uma eflorescência. São muitas flores que vai dar um só fruto. As pequenas flores vão crescer, crescer, crescer e cada flor será uma escama. É um processo único no mundo que faz desse fruto o fruto rei, o fruto por excelência. Mas são necessários no total 2 anos para termos o ananás prontinho a ser comido. Eu costumo brincar e dizer que são 2 anos na terra, 2 minutos na boca e acaba a história. Nós
estamos aqui num espaço que é um pulmão verde da cidade, o maior espaço da cidade em termos de lazer. Foi inaugurado em 2009 e realmente tornou-se um símbolo de sustentabilidade porque tem um circuito pedonal, tem um parque infantil, tem umas zonas de lazer, é um sítio extremamente agradável para se passar umas horas em família. Após a destruição de Vila Franca do Campo, em 1522, as pessoas vieram para Ponta Delgada, que era então sede de concelho. E muita gente fixou-se aqui ao redor de Ponta Delgada, mais exatamente em Fajão de Baixo. Portanto, são muito bem-vindos à terra, ao berço de Natália Correia. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez, estivemos à conversa com Dinis Carvalho e Sofia Correia para conhecermos o trabalho e a importância da Casa de Povo da Fajão de Baixo. As casas de povo, antigamente, teria que ter uma autorização de uma alta figura da freguesia para se poder fazer uma casa de povo. E aqui na Fajão de Baixo foi a Condessa Jaime Correia que assinou para se fazer uma casa de povo. A casa de povo era de 1933, mas só 3 anos depois é que veio o alvará e tivemos aqui várias pessoas interessadas em ser bons dirigentes da Casa de Povo. Nós, não era aqui nas instalações, mas sim ali mais acima, e nós tivemos nesta Casa de Povo certas coisas que marcaram importantissimamente para nós, que foi, pelo menos, o grupo de teatro da Casa de Povo da Fajão de Baixo, grandes artistas, como o Sr. Jovelino Pimentel, como o Sr. Jaime Tavares Silva, a Dona Línia Pimentel, o Sr. Fernando Rebelo e o Sr. José Barbosa, que foi o homem que esteve na frente do grupo de teatro. Esse grupo de teatro visitou os Estados Unidos, a América, a Venezuela, as ilhas todas, e aí nasceu o grande nome da Casa de Povo da Fajão de Baixo, porque tudo o que era atividades culturais pertencia à Fajão de Baixo. A Casa de Povo, antigamente, era uma instituição que foi aberta para poder dar o apoio aos trabalhadores da freguesia. Nas antigas instalações foi ali que se fez o sindicato dos estefeiros, foi ali que houve uma escola, porque tinha um sítio que se fazia escola e por acaso tive um ano nessa escola. E porquê é que se fez isso? Para abrir para a comunidade, só por uma coisa muito simples. É que naquela altura não havia nem televisões, nem nada disso. Agora, pensar, antigamente, que para entreter o povo da freguesia teria que se fazer outras coisas, que era abrir a sala para durante a noite, das 7 às 10 da noite, tinha um bar e tinha um rádio, que parece aqui na freguesia havia 2 ou 3 casas que tinham rádio, o resto era a Casa de Povo, e para que as pessoas não se entretessem com a política, arranjar a maneira de poder ter o fado, a Fátima e o futebol, que é aquilo chamado FFF. Agora que estamos abertos e que estamos a apoiar as nossas pessoas da nossa comunidade da Fajão de Baixo, sim estamos. E é por isso que estamos aqui a serviço. E é por isso que estou aqui há 21 anos. Portanto, o Centro Social e Cultural da Casa de Povo de Fajão de Baixo tem algumas respostas sociais, maioritariamente destinadas à população sénior e a pessoas dependentes, nomeadamente serviço de apoio ao domicílio, no âmbito de refeições ao domicílio, higiene pessoal, higiene habitacional, tratamento de roupas. Temos também um centro de dia para idosos e um centro de convívio também para pessoas idosas. Eu acho que as casas do povo, e esta em particular, desempenham um papel de grande impacto social e cultural. Um pouco refletido pelas respostas sociais que nós temos, não é? De dar apoio ao indivíduo, à família e à comunidade em geral. E a nível cultural, por tudo aquilo que é a história da Casa do Povo,
e por aquilo que nós também tentamos desenvolver e implementar atualmente. Portanto, com todas as nossas atividades, né, que vão ao encontro das pessoas, e tentamos quebrar aqui também um bocadinho o isolamento social, e promover aqui um contato interpessoal mais alargado. Eu acho que aqui aprendi a resiliência e aprendo a superação diária de inúmeros obstáculos e desafios que são próprios desta área e da ligação às pessoas. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que? Mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia da Feijão de Baixo. Sabia que a Feijão de Baixo é o berço de várias personalidades ilustres da nossa sociedade, como a poetisa Natália Correia e o impulsionador do teatro de revista José Leite Barbosa? Por falar em curiosidades, Ponta Delgada tem um novo prémio literário que pretende valorizar ainda mais esta arte. Chama-se Prémio Literário Natália Correia e nós fomos à sua apresentação. O Prémio Literário Natália Correia foi instituído pela Câmara Municipal de Ponta Delgada e pretende homenagear um dos grandes vultos femininos do século XX em Portugal, ao mesmo tempo que incentiva e apoia o desenvolvimento das artes literárias. Nesta apresentação, a Presidente do município de Ponta Delgada, Maria José Lemos Duarte, explicou a importância deste prémio. Ponta Delgada é uma cidade de cultura, de arte e de letras. É a cidade berço de poetas, de escritores e de pensadores que nos deixam um património cultural que nos orgulha, mas que é também uma responsabilidade porque cabe-nos preservar e valorizar. E esta é uma missão que nós, Câmara Municipal de Ponta Delgada, levamos muito a sério no âmbito da nossa política cultural. Natália Correia nasceu em Ponta Delgada. É uma figura incontornável da segunda metade do século XX português, com uma vida, uma obra e um pensamento que nos enche a todos de orgulho. O Prémio Natália Correia, para além de ser uma homenagem de vida e a afirmação da nossa poeta como inspiração para a criação poética e literária das novas gerações de poetas e de escritores, é também um incentivo ao desenvolvimento das artes literárias, fomentando e promovendo o gosto pela leitura, pela escrita, mas também o gosto pela diversidade cultural e do pensamento. Não quero deixar de referir que o Prémio Literário Natália Correia não só vem reafirmar Ponta Delgada como cidade dos poetas, como cidade, como lugar de cultura. Devo dizer que este prémio literário é o primeiro de um conjunto de iniciativas que vamos desenvolver em 2023, ano em que se assinala o centenário do nascimento de Natália Correia. O Prémio Literário Natália Correia é um prémio anual e com uma alternância também anual entre a produção poética e a narrativa, ou seja, romance e conto. Iniciaremos com a produção poética, não fosse Natália Correia conhecida sobretudo como uma grande poeta. É um prémio aberto a autores com idades igual ou superior a 16 anos, de todas as nacionalidades, com obras originais e redigidas em língua portuguesa, o que nos dá bem nota da sua abertura e diversidade cultural e de pensamento. Neste momento, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, ao atribuir este prémio, tem também como propósito acrescentar mais muito ao reconhecimento internacional da obra de Natália Correia, em especial o da lusofonia, culturalmente tão próxima de nós, através da descoberta da palavra, da língua e da poesia proposta por novos atores. Finalmente, gostaria também de referir que o prémio consta da atribuição de um valor pecuniário de 7.500 euros e a edição de 500 exemplares da obra vencedora. E então diz assim: depois da janela ao campo, depois do campo não sei o que há, se soubesse o campo teria
os amáveis jacintos que dá. Obrigada. A abertura e o regulamento do concurso para este prémio literário pode ser consultado por todos os interessados no portal do município de Ponta Delgada. Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. São 400 poemas, 400 poetas. Imagino que o Olgar Paz, durante bastantes anos, fez uma recolha intensiva de autores açorianos, poemas sobre os Açores, açorianos de coração, açorianos de raízes descendentes. Todos os Açores cabem neste livro. São mais de 500 páginas que falam do amor à terra, das saudades de quem partiu, das saudades de quem ficou e viu partir e literalmente do que é que a poesia faz em nós. É um livro que abarca nomes interessantíssimos e já grandiosamente conhecidos da nossa poesia açoriana, mas muitos outros. Todos os outros poetas que escrevem para si na clandestinidade, que muitas vezes não chegam à luz do dia, eles estão aqui. Eles chegaram à luz do dia porque o Olgar Paz e Letras Lavadas conseguiram, nesta reunião de poemas, nesta coletânea, trazer a voz dos Açores e dos açorianos. É um livro que tem sido muito procurado. É muito interessante perceber como é que neste conjunto de 400 poemas conseguimos ter tantos sentimentos à flor da pele. Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com o habitual momento musical, desta vez da responsabilidade de Manuel Muniz e Marcos Ávila. Esta é uma dupla improvável que se uniu nos loucos anos 90 e que desde então tem tido um percurso musical invejável. São dos poucos músicos locais que fizeram estrada pela Europa e em breve irão lançar novos temas originais como A Rocha Negra. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana para mais uma visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve. O vento acalmou, a chuva parou, a bruma desfez-se e o sol já voltou. Do alto do monte, o milhavo espreita, que a ilha inteira voltou a sonhar. Eu sei, sou filho da terra e do mar, rocha negra de sabor a sal. As ribeiras que rasgam do ar são as minhas veias de corpo deitado no mar. E é hoje, tão hoje, o primeiro dia para te ver. São ilhas de bruma, de amor e horror, que o vulcão pariu com a bênção de Deus. Eu sinto por dentro a lava a crescer, que os homens das ilhas são gente de crer. Eu sei, sou filho da terra e do mar, rocha negra de sabor a sal. E essas montanhas de verde e azul indicam os caminhos que eu ainda vou correr. E é hoje, tão hoje, o primeiro dia para te ver. E é hoje, tão hoje, o primeiro dia para viver. Para te ver, para te ver, meu amor, minha rocha negra.